Como já introduzimos no tema no começo da missa, hoje é o dia da Santíssima Trindade. Todos os dias a gente invoca a Santíssima Trindade. Sabiam disso? Quando rezamos, no começo do nosso dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até o formato da cruz nos lembra a Trindade. Podemos sempre olhar para a cruz de Cristo, pensar nisso e nos ajuda a pensar logo em Deus. No mistério da cruz também se encerra o mistério de Deus, que é um e três ao mesmo tempo. Parece ser uma bagunça no começo, mas vamos entender o que significa este mistério. É isso mesmo, um mistério. E por isso mesmo nunca iremos desvendá-lo. A cruz, formada por duas hastes, uma horizontal, outra vertical. Vemos aqui, no começo dela, lá em cima, o Pai, o Filho embaixo e o Espírito Santo nas duas hastes que pregam as mãos de nosso Senhor Jesus. Temos uma boa catequese da Trindade somente olhando para a cruz. E temos também na cruz de Cristo a manifestação de modo velado de todas as pessoas da Trindade. O Filho, a segunda pessoa, é fácil de ver, porque Jesus se fez carne. O que significa isso, Deus se fazer carne? É que, de fato, Deus antes que era invisível, intangível e invisível, agora é visível, tangível, ou seja, pode ser tocado. E agora ele também tem uma matéria. Antes do Antigo Testamento, e aqui entendemos, e é sempre bom tocar nesse assunto, o porquê que no Antigo Testamento Deus proibia as imagens. Porque ninguém nunca tinha visto Deus. Como iremos fazer uma imagem de algo que nós não sabemos como é? Os pagãos faziam imagem do Deus Poseidon, do Deus não sei das quantas, que tem tantos deuses. Hoje voltou na moda a mitologia grega nos filmes, e nos ajuda a ter uma ideia de como era o mundo pagão. Então eles faziam os ídolos e ofereciam um sacrifício àquelas imagens, pensando em receber algo em troca, uma bênção, um favor. E Deus, quando aparece a Moisés, se manifesta como o único Criador, ele diz: não façais imagens. Não façais. E aqui nós entendemos o contexto. Mas aí entra o X da questão. Em um dado momento da nossa humanidade, Deus, que não tem tempo, porque Ele está fora do tempo, Ele decide entrar no tempo, entrar na nossa realidade, entrar no nosso mundo. Ele nunca deixou de estar no nosso mundo. Ele sempre esteve presente, porque Ele é o fundamento do ser. Se Deus deixasse de pensar em você, você viraria pó. O que sustenta todas as coisas na sua organização, na estrutura de todas as coisas, é a Santíssima Trindade, que existe desde todo sempre. Então esse Deus, em um dado momento histórico, no ano zero, porque nós marcamos a chegada desse Deus no ano zero, Deus se faz carne. Ele agora é visível. Agora a gente não tem dúvida, Ele está no meio de nós. Ele mostra isso com as palavras, Ele manifesta a sua divindade com os milagres. E como não se bastasse, como transformar água em vinho não fosse o suficiente, como curar um cego, um paralítico, expulsar um demônio de um possuído, dar uma perna a quem não tinha perna, dar um braço a quem não tinha braço, não fosse suficiente para os homens, Ele foi até a cruz. No máximo escândalo que tinha naquela época. A cruz, meus irmãos, era reservada para os piores inimigos do Estado daquela época. A cruz era a maior de todas as humilhações. Todos temiam a cruz. E era de fato um símbolo da maldição. Por isso nós não podemos, em geral, termos uma cruz sem Jesus. Não tem problema, tem pessoas que têm o escrúpulo, não pode ter a cruz sem Jesus, porque é maldição. Tem gente que pensa assim, não é assim também, né, gente? Não podemos entrar nesse escrúpulo de achar que agora, se eu tenho uma cruz em casa sem Jesus, eu tenho um símbolo da maldição na minha casa. Claro que não. Mas para aquele povo era uma maldição,
porque ali só iam os piores, os assassinos, os homicidas, os ladrões e todos aqueles que faziam mal na sociedade. E ele assume em si os nossos pecados, assume o crime, o preço a se pagar pelo nosso crime na cruz, para mostrar quem é Deus. Ali vemos o verdadeiro rosto de Deus. Um rosto cheio de compassividade, de bondade, de amor. Para que ninguém mais tivesse dúvida de quem é Deus na sua mais pura essência. Deus é amor. Isto é o resumo da festa que celebramos. E não é à toa que a igreja, sabendo disso, nos colocou o Evangelho de São João, capítulo 3. Nesses versículos que escutamos. De tantos versículos da Bíblia, poderíamos escutar o primeiro capítulo de São João, que falam muito da Santíssima Trindade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É um tratado da Trindade. Mas a igreja nos coloca João 3, 16 a 18. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho unigênito. Que ótima explicação. Agora sabemos quem é Deus. Só que também temos que fazer uma pergunta importante. Quem somos nós? Fazemos a pergunta: quem é Deus? Mas quem é você? Já se perguntou isso? A primeira vez que eu fiz essa pergunta foi quando a gente começou a fazer filosofia no seminário. E a filosofia nos ensina a questionar as coisas, questionar a si mesmo, a nossa própria existência de tudo que existe. Nas primeiras aulas de filosofia buscamos entender como os filósofos da antiguidade compreendiam as coisas, como as pessoas entendiam e principalmente como as pessoas entendiam como foi criado tudo que existe. Então tivemos vários filósofos. Tales de Mileto dizia que o princípio de todas as coisas é a água. Um outro filósofo dizia que o princípio de tudo é o ar. O outro dizia que o princípio é a terra. O outro dizia que o princípio é o apeiron, o infinito. Cada um foi dando uma ideia. E a igreja diz que ali tínhamos sementes da verdade. Porque nessa busca do homem pela verdade, no fundo, estavam buscando o próprio Senhor. Só que a interrogação sempre existiu. Por mais inteligente que fosse o homem, e aqui pensamos no grande filósofo Aristóteles, um dos maiores da história da humanidade, nem mesmo ele conseguiu chegar a Deus. Conseguiu bater na trave, chegou perto, mas não chegou. Por quê, irmãos? Para nós, seres humanos, é impossível sozinhos chegarmos ao conhecimento de Deus sem a ajuda do próprio Deus. E ele mesmo sabia disso. Conhecendo a nossa fraqueza, conhecendo a nossa pequenez, a nossa limitação humana, o que ele fez? Ele apareceu. No nosso dizer comum, ele deu as caras, ele se mostrou a nós, para não termos mais dúvidas, e mostrou de fato visível em nosso Senhor Jesus, que nos revela o Pai e nos envia o Espírito Santo. É sempre difícil falar da Trindade, irmãos, eu confesso. Todos os anos, de todas as homilias que tem, a mais difícil é essa. Por quê? Falar da Santíssima Trindade é como aquela pessoa que anda numa corda bamba. Já viu? Tem um esporte. Não sei nem o nome de esporte disso. Eles vão para uma corda, tem um precipício embaixo, sem nada amarrado na pessoa. Alguns põem um cinto ali de segurança para se cair, não morrer. Mas tem uns que vai na vida louca mesmo. Coloca uma corda numa montanha e puxa em outra e sai andando de uma para outra, numa corda fininha. E aí coloca uma vara de tantos metros para dar o equilíbrio e vai andando. Então ele dá um passo, um suspiro, um mosquito bater ali nele e já cai. O padre, quando fala da Santíssima Trindade, ele também está beirando ali o quê? A heresia. Um pouquinho de coisa errada que o padre fala, ele pode falar uma coisa errada.
uma heresia. Claro, com certeza essa não seria jamais a tentativa do sacerdote. É difícil falar de Deus, mas é possível falar dele. Alguma coisa conseguimos dizer. Certa vez, um padre, nessa ocasião da Missa da Santíssima Trindade, que nós celebramos sempre no mesmo momento, sempre é depois do Pentecostes. Celebramos Pentecostes, começa o tempo comum e logo em seguida o mistério da Santíssima Trindade. Tem toda uma pedagogia nisso daí. Porque se nós não sabemos quem é Deus, como podemos amá-lo? Como podemos aderir aos seus preceitos? Como podemos caminhar com uma pessoa que nós nem sabemos quem é? Então tem uma pedagogia muito grande, uma didática de Deus ao colocar o mistério da Trindade logo no começo desse tempo do Advento que começa logo após a Páscoa. E um padre, nessa homilia, era um padre muito icônico, muito hilário. Ele começou assim a homilia e todo mundo sentou e falou: gente, eu não vou ficar explicando demais não. É difícil falar da Trindade. Então, importa que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Acabou a homilia. O povo ficou assim falando. Porque no medo, né? Como eu disse para vocês, no medo de falar uma besteira, então melhor não falar nada. Por quê? Quando pensamos em Deus e falamos que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, automaticamente alguém pode pensar, então Ele é três, não é? 3 deuses. Não, é um Deus só. Mas peraí. Cada pessoa da Santíssima Trindade tem a natureza divina. É Deus. Mas o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo. Olha que loucura. Esse é um mistério da Santíssima Trindade. Mas se a gente aprender isso aqui hoje, vocês passaram no teste e não precisam de fazer catequese de novo. A pessoa do Pai não é a pessoa do Filho. E a pessoa do Filho não é a pessoa do Espírito Santo. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Mas não são 3 deuses. Entenderam? Quantas pessoas você é? Uma. Alguém que é 2 pessoas tem alguma doença mental. Esquizofrenia, transtorno de personalidade. Uma pessoa que fala, não, eu sou 2 pessoas. Tem algum problema aí. Mas Deus pode falar, eu sou 3. Mas ao mesmo tempo, sou um também. E esse mistério, como nós sabemos? De onde saiu essa Trindade? Ela sempre existiu desde toda a eternidade. Nunca houve um momento em que não existisse o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. Para a nossa cabeça, para o nosso entendimento, falamos: o Pai gerou o Filho e o amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo. Assim nós falamos, numa sequência de palavras que falamos. Só que em Deus não tem tempo. E aí é a nossa dificuldade. Porque tudo que nós conhecemos a partir de um tempo. Se a gente tivesse a capacidade de aprender em um só ato de intelecção todas as coisas, no primeiro dia de faculdade você estaria formado. Em um dia de estudo, você saberia tudo o que precisava saber para a sua profissão. Mas não é assim, não é? Alguns têm que ficar 4, 6, nossos padres 10 anos no seminário. E ainda assim a gente não aprende tudo no final, e eu percebi isso. Fiquei 10 anos no seminário. Quando eu estava fazendo minhas malas, eu me lembrava, caramba, ainda falta muito para conhecer. E eu tenho certeza que até o último instante da minha vida, estudando sobre Deus, aprenderei coisas novas. Tirarei deste tesouro sempre coisas novas, como diz a palavra de Deus. Por isso que não tem como enjoar. Aquele que busca a verdade, aquele que busca a Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Você nunca vai enjoar dele. Você pode se acostumar com algumas coisas ou outra, mas aquele que sinceramente busca Jesus, jamais vai enjoar de conhecer sempre coisas novas. Mesmo que você tenha decorado o catecismo, já tenha lido 10 vezes a Bíblia, vai ter um momento que você vai ler uma palavra e falar, caramba, eu nunca tinha pensado nisso daqui. Eu nunca tinha olhado nessa perspectiva o Evangelho deste modo. E esta surpresa teremos sempre também no céu. Porque Deus também é infinito, eterno. É a maravilha
queridos irmãos, Deus se manifestou como Pai, Filho e Espírito Santo. E por isso sabemos que Ele é a Trindade. Deus deixou as suas marcas. Ele deixou sinais da sua presença na criação. Por exemplo, no Antigo Testamento vemos de maneira velada que Deus é comunhão, é família, é 3 pessoas, quando Ele vai criar e diz: façamos o homem à imagem e semelhança nossa. Mas por que façamos? Façamos é o quê? Plural. Se é façamos, é mais de um. Quem estava lá com Deus? A Trindade. Atribuímos a criação ao Pai. Atribuímos a redenção da humanidade ao Filho. E a santificação ao Espírito Santo. Mas todas as pessoas estão juntas em todo momento. Queridos irmãos, esta é a fé que nós proclamamos. E é interessante que quando nós percebemos, entendemos que Deus nos ama, justamente conhecemos a sua mais pura essência. De todas as notas, de todas as virtudes, de todas as características de Deus, que podemos falar que Ele é amor, que Ele é bondade, que Ele é misericórdia. Podemos falar que Ele é paciência, que Ele é justo, santo, onipresente, onisciente, eterno, infinito, fonte de todo ser. De tudo o que podemos falar, o que mais mostra o que Ele é amor. E o que isso implica em nossas vidas, irmãos? O que implica saber de tudo isso em nossas vidas? Irmãos, implica saber que se eu fui criado por Ele, é porque eu tive um propósito. Eu tenho um motivo de existir. Por mais aleatório que seja, por mais que você não seja planejado pelos seus pais, por mais que fosse necessária a contribuição humana de um pai, de um homem e de uma mulher, você foi pensado por Ele. Você não é um átomo, como os cientistas gostam de falar, que nós somos um átomo vazio no universo. Claro, do ponto de vista material e universal, esta impressão que nós temos, porque nós somos um planeta dentre os trilhões, quilhões que existem no universo. Se a gente pensar só assim, a gente fica desesperado. Então, somos uma poeira cósmica no universo, vagando sem nenhum motivo. Esse não é o pensamento final de um católico. O pensamento final do católico é que eu tenho algo que nenhuma outra coisa no universo tem. Nem a maior gigante estrela do mundo, nem a maior constelação do universo tem o que você tem. Uma alma eterna, destinada à visão beatífica. Sou filho de Deus. Fui criado por Ele. Sou imagem e semelhança dEle. Eu tenho uma etiqueta de original. Você não é falsificado. Você é original. Você é a marca prêmio da criação de Deus. Quando você vai na loja, por mais que você não tenha dinheiro para comprar o melhor da loja, certeza que você olha primeiro a melhor marca. Quando você vai lá no espaço dos perfumes, aí tem os perfumes árabes, os perfumes franceses, os perfumes americanos. Você acaba escolhendo o brasileiro, que é mais barato, eu sei. Mas os seus olhos brilham lá, naquele último, o mais caro. Então você é esse. Você é esse perfume caro de Deus. Mas o que nós estamos fazendo com esta alma nossa que Deus nos deu? Com esse corpo que Deus te entregou para cuidar dele? Que mais que nós somos? Que mais esse Deus uno e trino nos deu? Uma vontade capaz de querer as coisas dele. E uma inteligência capaz de conhecê-lo. E esse nosso corpo, embora ferido de pecado, ele também é destinado à ressurreição. Sou destinado para a eternidade. Sou chamado, escolhido por Ele
para Ele, para uma grande e altíssima vocação, a santidade. Fomos criados por Deus, irmãos. Viemos dele e voltaremos para Ele. Isso é bom a gente pensar e rezar com isso. E iremos no paraíso eternamente glorificá-lo com as nossas vidas. O que começamos aqui na terra jamais vai terminar. A missa nunca termina. A missa nunca termina. Porque no céu eternamente participaremos deste louvor da Santíssima Trindade, com todos os santos, com todos os anjos. Quanta coisa Deus tem reservado, mas temos que perseverar, irmãos. Temos que sair da sujeira do pecado. Temos que acreditar no nome de Jesus. Temos que aceitar a sua salvação. Sim, Ele é o nosso Salvador. Ele destina para nós o céu, o paraíso. Ele prepara grandes coisas que nós não podemos nem imaginar. Mas ainda precisa da tua ajuda. Deus precisa da sua ajuda. Ele não precisa de modo ontológico, essencial. Mas Ele quer precisar de você. Deus que te criou sem a sua ajuda, não pode te salvar sem a sua ajuda. Ele precisa que você diga sim, que você aceite essa salvação, mas não só aceite com palavras. E aqui é o que transforma a nossa fé em algo que muitas vezes é subjetivo, em algo prático. Sim, Senhor, e nós podemos hoje falar para Ele na nossa oração: eu quero ser salvo por vós, eu te aceito, Jesus, mas eu preciso, todos os dias da minha vida, renovar essa decisão por uma vida santa, uma vida longe do pecado, longe dos vícios, longe das tentações do mundo. Como você vai querer estar eternamente com Deus se você vive fugindo dele dessa vida? Essa é uma das questões mais enigmáticas do homem. Ele não querer ser salvo. Por isso existe a condenação. E é justamente, e é estranho quando a gente escuta isso. São Tomás de Aquino fala que o inferno é um ato de misericórdia de Deus. Sabiam disso? A existência do inferno manifesta o amor de Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos ama tanto. E Ele ama cada pessoa que permite que aquela pessoa chegue ao ponto de negá-lo. Entendam isso. Justamente por Deus ser amor e ser misericórdia, Ele precisa permitir que aqueles que não querem amá-lo vivam eternamente no lugar de ódio completo a Ele. Esta é a definição de inferno. Um espaço destinado àqueles que quiseram negá-lo por todo sempre. Porque Deus não pode obrigar ninguém a amá-lo, embora seja difícil de não amá-lo. É um mistério isso também. A Trindade é um mistério. Se nós somos um mistério, a nossa capacidade de negar o amor de Deus, a capacidade do ser humano de se fechar, de preferir rastejar como cobra entre os prazeres e os pecados do mundo, a capacidade do ser humano de ignorar todas as graças que Deus vai dando na vida para a nossa salvação, esta capacidade do ser humano de virar as costas para o Criador é também um mistério. Por isso, digamos sim para Deus. Não deixemos que a graça que está passando agora na sua vida passe. Não deixe para amanhã, talvez não tenha amanhã. Quantas vezes o padre foi no hospital? Muitas vezes. Pessoas morrendo dizendo: não, padre, eu vou sair daqui agora, amanhã. E no fundo, o padre sabia que não iria ter um amanhã. Mas eu não posso falar por respeito humano, muitas vezes. Quantas pessoas, infelizmente, já vi isso, é uma dor por padre, né? Pessoas negando a confissão. Não, padre, não quero confessar. Criatura santa, você está morrendo.
Eu sei, você passou a vida inteira odiando a Deus. Você passou a vida inteira buscando o mundo. Passou a vida inteira fugindo deste Deus que é amor e só tinha amor para te dar. Mas agora, Ele está aqui te dando a mão para te salvar. Não quero, Padre. E Deus respeita essa decisão. Mas enquanto estamos vivos, irmãos, enquanto temos cabeça para pensar e vontade para também decidir por Ele, busquemos o Senhor.